Bom dia a todos, bem-vindos à nossa terceira semana de aula, terceira aula da nossa disciplina de História do Direito, hoje dia 17 de março de 2021. E hoje vamos dar continuidade ao tema que eu já havia introduzido na aula anterior. Nós vamos falar sobre direito romano, fazer uma análise mais dedicada ao período arcaico, o período mais antigo do direito romano, para que a gente depois possa ter um ponto de comparação com o direito romano da recepção, que foi o tema da aula anterior. Antes de começar a aula, quero deixar também um recado sobre a nossa avaliação, que eu coloquei o prazo de uma semana a mais para a realização da nossa primeira avaliação, porque algumas pessoas só conseguiram a matrícula na semana seguinte, ao início das aulas. A gente teve uma primeira semana de congresso da UFBA, né? Então, ficamos aí com a atividade com prazo de entrega para 2 de abril. Tá? E aí, a partir da semana que vem, vocês já vão poder iniciar a realização desse questionário, que é formado por questões dissertativas baseadas nos textos que já estão disponibilizados para vocês. O segundo recado de hoje é que vocês já devem ter percebido, tem um link para uma aula extra, na sexta-feira à tarde, tá? Às 14 horas. Então, nessa aula, eu convido aqueles que quiserem participar da gravação síncrona, tá? Assim como todas as aulas, ela vai ficar gravada também no nosso Google Drive da disciplina. Alguém tem alguma dúvida, pergunta para a gente iniciar? Vocês estão conseguindo ler os textos? Estão anotando algumas questões para a gente discutir? Bom, fiquem à vontade em relação a isso. Deu para ler, professor, mas não tudo. Sim. Tem um dos PDFs, ele é bem extenso, né? Tem bastante texto e o conteúdo dele vai servir para aulas seguintes também. Tá? O que menciona a Idade Média, né? É um texto bem mais extenso. Ok, muito bem. Então vamos tratar sobre o conteúdo da aula de hoje, mas antes retomando alguns conceitos que é sempre importante a gente conectar, né? O que a gente vai falar hoje sobre os pontos anteriores da nossa disciplina. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que a gente está fazendo uma análise aqui, ao estudar direito romano, baseado naquela perspectiva da história do direito. Né? Isso significa para a gente que a gente tem mais um interesse na desnaturalização dos conceitos jurídicos, diferente de como tradicionalmente o estudo do direito romano da recepção, como eu havia mencionado para vocês, em que existe uma naturalização dos conceitos, né? A ideia de que os conceitos jurídicos eles são baseados nos fundamentos da razão desenvolvida a partir da tradição do estudo dogmático do direito. Né? Isso nos leva, naturalmente, a uma posição de relativismo histórico, né? Em que a gente vai tentar entender aquilo que é diferente, aquilo que é um sistema alheio, estranho, de certa forma, para a gente, em vez de enfatizar a conexão e tentar justificar o sistema jurídico atual, né, como superior ou como particularmente qualificado. Né? Além disso, a gente precisa ter em mente também a superação, digamos assim, ou a impossibilidade de se estabelecer uma associação imediata entre o direito e Estado. Tá? No direito, principalmente no direito positivo do século XX, mas isso é muito relevante nos dias de hoje, existe uma associação muito forte entre o direito
de maneira geral, e a sua manifestação positiva no campo legislativo, legal, burocrático, e também esse direito positivo à atuação do Estado, a esfera estatal. Então, essa conexão entre direito e Estado é muito forte na contemporaneidade, mas ela não pode ser o nosso ponto de partida para analisar períodos históricos distantes, como esse que a gente está analisando de Roma. E também a gente precisa levar em consideração que analisar esses períodos históricos anteriores implica também em abandonar um pouco a nossa expectativa de construir uma concepção unitária de direito. Por exemplo, um dos pressupostos da teoria positiva do direito é o monismo jurídico. A ideia de que o direito é um sistema único, coerente, né, que as suas normas todas se relacionam de maneira coerente como um sistema único. E a realidade da maior parte dos sistemas legais estudados pela história do direito não é do monismo jurídico, mas é do pluralismo jurídico, que podem existir diferentes ordens jurídicas convivendo, coexistindo, competindo. Então, diferentes lógicas, digamos assim, de funcionamento de um sistema jurídico, de um paradigma legal. Por último também, só para continuar destacando esses últimos pontos, hoje a gente vai ver como que é difícil estabelecer nos sistemas do passado uma separação entre aquilo que é estritamente jurídico e aquilo que pode ser chamado de uma norma, mas não necessariamente jurídica, como normas morais, religiosas ou outras formas de normas sociais. Tá? Então, Roma, o direito romano, ele pode ser classificado de diferentes formas, tá? A forma da gente estabelecer períodos pode ser feita tendo diferentes perspectivas. A forma mais comum é a gente diferenciar, por exemplo, na história romana, a partir dos sistemas de governo. Roma, talvez vocês lembrem das aulas de história, é fundada, né, uma cidade fundada como uma monarquia. Tem Rômulo e Remo, aquela história, talvez vocês conheçam, e daí tem o primeiro rei de Roma, e aí existem 7 reis de Roma, e esses reis, é o que tudo indica, né, são figuras que talvez tenham existido, provavelmente existiram vários, e aí foram sendo incorporados numa narrativa, um período mítico, digamos assim, da história romana, um período em que nós temos poucas fontes escritas capazes de nos dar qualquer pista sobre como a cidade realmente funcionava. Tá? Nós temos um período muito relevante da história de Roma, em que Roma é uma república, né? E nós temos também o nosso querido, né, Império Romano, né, conhecido Império Romano, que vai ser dividido, o Oriente do Ocidente, depois vai ter como seu sucessor o Império Bizantino, e assim por diante. Tá? Então, existem formas de dividir, de periodicizar a história romana, que tem a ver com a sua dimensão política, sua estrutura de governo. Do ponto de vista do direito, da história do direito romano, geralmente se usa uma distinção, eu vou colocar aqui no chat para vocês, focada naquela concepção de direito romano como um sistema legal a ser estudado e, inclusive, objeto da recepção. Tá? Vejam vocês aqui, nós temos a chamada época arcaica, é o período que vem desde a fundação de Roma, que os romanos diziam com muita certeza, eles sabiam dar dia e hora no momento da fundação, tá? 753 a.C., até o período das guerras púnicas, 130 a.C. E aí nós temos como uma grande referência o chamado período clássico, a época clássica do direito romano, 130 a.C., 230 depois de Cristo. Um período que, do ponto de vista do sistema de governo, envolve 2 sistemas relativamente bem diferentes. Começa com um período republicano, termina, a maior parte,
no período imperial. Tá? E depois nós temos a época que, de forma não muito criativa, é chamada de época pós-clássica. Né? Então, isso apresenta uma narrativa de origem, ápice, desenvolvimento, cume intelectual e depois decadência do direito romano nesse sentido, que é estudado pelos juristas, no sentido preocupado com o desenvolvimento intelectual do direito romano. Então nós temos essa ideia de direito romano da época clássica. Esse período que vai ser tomado como referência do período em que o direito romano realmente trouxe uma contribuição teórica e intelectual mais relevante para a história do direito, né? E mesmo o direito do Código de Justiniano, como vocês lembram, né? Da codificação, os períodos posteriores de recepção, eles sempre vão ter em mente esse período clássico como o ápice do desenvolvimento intelectual do direito. Eu vou começar falando do período da época arcaica, e aí, na aula extra, a gente retoma essa periodicização, destacando as características da época clássica e pós-clássica, tá? Para vocês. Então, essa semana, a gente tem o dobro de conteúdo, tá? Para a gente organizar a aula dessa forma. Muito bem. Quando eu digo que os romanos tinham dia e hora, né, da data da sua fundação, né, é porque os romanos levavam a escrita da sua história, o registro da sua história, de uma forma levavam muito a sério isso. Tá? Para eles era muito importante o registro da sua própria história e a compreensão do seu próprio passado. Só porque essa compreensão do próprio passado, ela certamente era bastante diferente da forma como nós pensamos hoje, a compreensão do nosso passado. Eu mencionei para vocês que esse período mais arcaico é um período que nós temos muito poucas fontes escritas, que é aquilo que a gente gosta de usar para ter mais certeza, digamos assim, em como descrever uma época, em especial um sistema legal. E isso ocorre apesar do fato de que os romanos se dedicavam muito para a escrita dos seus eventos na cidade, eventos políticos. Os romanos tinham um grupo de pessoas responsáveis por registrar os eventos que ocorriam na cidade todos os anos, se havia uma praga, uma epidemia, um desastre natural, ou eventos positivos, ou guerras, tudo isso era registrado nos anais da cidade. Tá? Eles tinham essa ideia de que os anos precisavam ser descritos, bem contados. Então, eles tinham uma série de fontes escritas sobre a sua própria história, que vai ser utilizada para Só um momentinho, aparece aqui notificações. Isso vai ser usado para a formação dessa própria compreensão da história do direito romano, tá? Por eles mesmos, pelos romanos. Só que isso... fica aparecendo notificação. Só que isso vai ser, de certa forma, interrompido lá por 387 a.C., um período ainda bem desse período arcaico, um período que a cidade de Roma era pequena, não era uma cidade poderosa, tá? E a cidade é invadida por outros povos, celtas, gauleses, povos do norte da Itália. Né? E todos esses registros históricos, todas essas histórias, esses documentos, são completamente perdidos. Tá? Então, a própria história romana, ela, de certa forma, ela vai ter que começar a ser reescrita depois deste período. Então, quando a gente fala do período arcaico, uma boa parte das evidências que a gente tem sobre esse período são de segunda mão, quer dizer, não são fontes primárias, né, relacionadas ao conhecimento daquela época mesmo, mas é o que os romanos falaram depois sobre o seu passado.
E isso é mediado por uma narrativa muito forte, como, por exemplo, quando eles estão conquistando diversos povos, sendo um império conquistador, faz muito mais sentido que eles digam que eles eram filhos, né, descendentes do deus da guerra. Tá? Então, a forma como eles vão construir o seu passado vai vai estar muito conectado com a forma como eles justificam o seu sistema político, mas também o seu sistema legal. Tá? Roma, nesse período arcaico, tá? Não é um lugar particularmente especial. Tá? Vou falar isso é uma coisa estranha de se dizer. Né? O sistema jurídico romano, o sistema arcaico, ele não era muito especial, não era muito particular, não traz algo de particularmente relevante para o estudo do direito em comparação a outros povos do mesmo período. O que isso quer dizer? Que a gente pode estudar com bastante interesse o direito desse período arcaico, mas ele é muito semelhante, ele tem características semelhantes com sistemas jurídicos da antiguidade, das cidades gregas, do Mediterrâneo e de outros povos da antiguidade. Tá? O que vai trazer um especial enfoque, uma especial relevância do direito romano para o seu estudo vai ser o direito da época clássica. O direito do sistema do direito romano arcaico, ele é um sistema muito, muito conectado com uma característica central da organização social romana nesse período, que é a estrutura familiar patriarcal. Nós temos um sistema jurídico que é estruturante de uma sociedade patriarcal. E quando a gente fala de sociedade patriarcal, não tem a ver com uma dimensão estritamente biológica de uma pessoa que é pai de outra pessoa, né? E aí por isso tem certos poderes ou posição dentro da sociedade. A sociedade patriarcal, nesse sentido, né, é uma sociedade que estrutura, tá, o seu governo, tá, através da estrutura familiar. Tá? As famílias romanas, cada uma é como um pequeno reino, porque cada uma tem um governante, um monarca, tá, no topo da pirâmide, que é a família. Família do ponto de vista legal. Tá? E cada família tem o pater familias, tá, que é o patriarca, que é a pessoa que tem o maior poder e autoridade dentro daquela família. Aquela pessoa é o governante da família. E a cidade é o lugar onde essas famílias se encontram, mas cada uma com o seu próprio chefe. Né? E essa é a pessoa com amplos poderes e direitos dentro da sociedade. A sociedade, do ponto de vista da esfera pública, é formada por esses chefes de famílias. Dentro da família existe uma estrutura hierárquica em que este chefe absoluto ele tem amplos direitos e poderes sobre os seus membros. Tá? Essa estrutura de direito que o chefe da família tem sobre os seus membros, ela se dá também por forma muito conectada com a religião romana. Tá? Então, nós temos um sistema jurídico que é muito, muito conectado com o sistema religioso daquela sociedade. Agora, vocês podem dizer que a religião romana ela é razoavelmente conhecida, né? A gente conhece os deuses romanos, né? Júpiter, Marte, Minerva, que são o quê? Parte daquele panteão greco-romano, né? A gente conhece deuses gregos, deuses romanos, tudo isso. Só porque quando a gente fala da religião romana, em especial desse período arcaico, a gente está falando bem menos desses deuses grandiosos do panteão e bem mais de uma religião que pertence à esfera doméstica,
que é o culto aos ancestrais. Tá? Nesse período arcaico, tá? Os cultos mais importantes eram aqueles relacionados à perpetuação da religião na esfera doméstica. Os compromissos que toda família tem para com seus ancestrais. Tá? Existe uma relação divina, digamos assim, com os ancestrais de cada família. E aí, cada família, precisando cultuar os seus ancestrais, mantém a conexão com seus ancestrais através da propriedade da terra, tá? Imóvel, porque tem ali os seus ancestrais enterrados num determinado lote de terra, e é aquela família, com a obrigação de cultuar os ancestrais, estabelece um domínio sobre a propriedade. Tá? Só um momentinho aqui. Ai. Bom, teve um? Ah, pronto, já passou. Então, eu vinha mencionando essa conexão. Desculpa, gente, só para comentar aqui, fica aparecendo ainda solicitação de ingresso na sala, tá? Por gente que não está entrando sem fazer a troca do login, tá? Para o domínio UFBA. Isso atrapalha bastante, tá? Então, lembrem-se vocês de fazer essa troca de login, tá? Mas eu vinha comentando para vocês que no direito romano arcaico, tá, a religiosidade, do ponto de vista doméstico, e a estrutura patriarcal são dois elementos muito fortes que estão conectados com a forma como eles estabeleciam o direito de propriedade, né, os direitos do poder do pater familias e as relações entre as famílias na cidade. Tá? Daqui a pouco a gente já retoma sobre isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta no chat. A Flora pergunta assim, é a divisão pré-moderna, moderna e pós-moderna? Tá? Flora, você pode completar melhor essa pergunta? Você quer falar no microfone ou não? Foi quando o senhor começou dividindo entre arcaico, clássico e pós-clássico. Aí eu achei que tivesse ligado aquele texto, que é um maiorzinho, que ele divide logo no começo entre pré-moderno, moderno e pós-moderno, mas eu acho que não é não. Você foi explicando aí, eu acho que não se encaixa. Tá, entendi. Exato. Então, aquele texto seguinte, ele vai nos trazer melhor a passagem do pensamento, né, medieval, pré-moderno, que inclui formas até relativamente recentes de pensar, de um sistema moderno de se pensar sobre o direito. Né? Bem lembrado sobre conectar com esse texto. Mas essa divisão que eu trouxe para vocês, de época arcaica, clássica e pós-clássica, se refere estritamente ao direito romano, tá? E aí eu lembro que existem diferentes formas de estabelecer diferentes períodos, né? Mas ela enfatiza esse período do direito romano clássico, para a gente ter em mente que quando a gente fala do direito romano, geralmente o que as pessoas estão fazendo referência àquele direito da recepção, né? Ou então o direito desse período da época clássica. Tá. Então, se eu estou dizendo aqui para vocês que o direito da época arcaica ele é muito fortemente associado por exemplo, conhecimento de normas religiosas, o direito da época clássica, o direito romano clássico, ele vai ser diferente, né, em grande parte porque ele perde essas características, ou ele ganha características distintas. Né? Então, entender esse período arcaico ele é relevante para entender o período clássico. E assim por diante. Né? Daí depois a gente entende o que é diferente
desse período clássico para a forma como vai ser recebido no Código de Justiniano, no estudo do direito medieval e mesmo, do ponto de vista mais recente, dos estudos de direito romano usados como base para o direito civil. Deixa eu colocar outra coisa aqui para vocês no chat. Os romanos, eles tinham 3 palavras que estavam muito conectadas com aquilo que a gente vai chamar de direito nesse período da época arcaica. Isso continua sendo verdadeiro um pouco para os períodos posteriores, mas isso era muito forte na época arcaica, tá? Que é a mistura de significados ou a dificuldade de separação de significados dessas diferentes expressões. Quando a gente fala de direito, geralmente a gente está usando palavras que vêm desse radical ius. Tá? Ius, que do latim para o português, muitos dos is viram j. Tá? E aí a gente tem a ideia de justiça, por exemplo. Algo que é justo vem desse radical latino. Né? Então, ius é o termo que basicamente vai ser muitas vezes traduzido como direito, tá? O direito romano. Faz é uma palavra que está conectada com uma compreensão do que é o justo, do que é o certo, do que é o juridicamente correto, só que tem um sentido mais religioso. Tá? É um pouco diferente do ius nesse sentido. Tá? Faz era a palavra utilizada para saber o que é o certo, tá? Mas especialmente nos contextos relacionados aos rituais, aos ritos religiosos, ao conhecimento do que deve ser feito diante de cada ritual religioso, que tem uma forma de ser feita. Tá? Então, o faz, ele tem esse sentido. Nós não usamos muitas palavras com esse radical, mas a palavra que a gente conhece, do ponto de vista negativo, é nefasto, que é adicionado ne, para dizer que não, né? Então, algo nefasto é algo que vai contra a nossa... aquilo que a gente acha que é o certo do ponto de vista do sagrado. Tá? E o ius e o faz são 2 palavras que dão base para a compreensão do que é o direito romano arcaico. Tá? Essa distinção entre o que é sagrado e o que é justo, ela vai ocorrer com mais ênfase no direito do período clássico. Tá? Mas muitos dos historiadores do direito vão achar que, para o período arcaico, essa distinção não existe ou não está tão clara. Tá? Só um segundo. Está tendo uma obra no meu prédio, e barulhos e coisas acontecendo aqui. E a terceira palavra importante para a gente, que eu coloquei aqui no chat, é mos, que é a palavra que do latim vai estar conectada com moral. Tá? Quando a gente fala de moralidade, né, os romanos chamavam os costumes de mores. Tá? Então, essa compreensão de que o que você deve fazer, a maneira correta de se fazer, de agir dentro da sociedade, é agir dentro da moral. É conhecer os costumes dos ancestrais e agir de forma correta, de forma moral. Então, essas 3 palavras, elas vão gerar diferentes áreas do conhecimento, né, na sociedade romana, mas no período arcaico, essas 3 dimensões, digamos assim, vão estar bem imbricadas, quer dizer, juntas, fazendo parte da mesma forma de pensar. E depois é que vai ocorrer essa separação, tá? Provavelmente. Essa é a forma como as pessoas interpretam esse período. De qualquer forma, então, é preciso destacar, primeiro, que
no período arcaico, tá, o direito ele era predominantemente costumeiro. Essa dimensão do mos é muito forte. Tá? O direito predominantemente costumeiro. Não era centrado na ideia de comando legal, de normas que estabelecem leis e comandos claros e que o direito seria um sistema de comando. Essa não é a visão do direito romano arcaico. Tá? Direito romano arcaico, nós temos o predomínio do costume, tá? De como era feito no passado, antigamente. Lembrem-se do que eu falei no começo da aula, da importância que os romanos davam para a tradição, para o passado, para o registro daquilo que os seus ancestrais haviam feito e estabelecido. Segundo elemento importante é esse caráter sacro do direito. Tá? Falar sobre o direito, nesse contexto, é falar sobre as formas sagradas de fazer as coisas. Tá? É o conhecimento dos rituais, né? Dos ritos, das formas. Tá? Para um pater familias, né? uma autoridade dentro da família, o chefe da família, ele é para aquela família também um sacerdote, porque é aquele que tem que conduzir os rituais que vão garantir que os ancestrais eles continuem protegendo a família, continuem sendo cultuados e que o culto doméstico passe adiante. Então, cada casa em Roma, cada domo é aquela parte de cima da casa, né? É o teto. E domo é de onde vem a palavra doméstico, a esfera doméstica. Tá? E também a palavra dominus, que é o senhor, é aquele que domina outras pessoas, que é aquele que é o chefe da casa. Tá? Então, o chefe da casa, que é também um sacerdote, ele tem a obrigação de saber quais são os costumes religiosos, saber quais são as fórmulas, saber quais são os rituais corretos para manter o culto doméstico, tá, dos seus ancestrais, até porque ele sabe que depois que ele morrer, a família precisa continuar cultuando ele, né, para que ele consiga ter um pós-vida, digamos assim, dentro daquele sistema religioso. Então, o direito romano arcaico ele é muito ritualístico, muito focado nos rituais. Tá? O conhecimento jurídico ele é pensado e ele é transmitido, né, como um saber oracular, quer dizer, saber ler o futuro, abrir a barriga de um animal sacrificado como uma ave, né, e saber ler ali as vísceras do animal. Né, isso é uma prática, era um conhecimento muito importante no mundo romano. Depois, se vocês estudarem a história romana, vocês vão ver exemplos disso. Assim. Júlio César, né, antes de entrar numa batalha, naquelas guerras, né, daquele período, o que ele faz? Ele mata uma ave, abre ali as entranhas, coloca a mão nos intestinos ou coisa assim, e mostra para as pessoas, vejam como nós temos um bom sinal, nós estamos com sorte, vamos vencer essa batalha. Aí ele ia lá e vencia a batalha, né? Provavelmente não por conta das vísceras dos animais, né? Mas os romanos tinham isso muito forte, tá? Essa religiosidade que é muito mais estranha do que simplesmente a adoração daqueles panteões de Marte, Minerva, etc. Tá? Então, cada chefe de família, de certa forma, também é um pontífice. Tá? Essa palavra pontífice ela é importante, é interessante, né? Que significa aquele que faz, tipo artífice, né? É aquele que faz pontes, né, entre os diferentes mundos. Então, justamente cada chefe de família tem essa característica, e aí a cidade vai estabelecendo a classe que tem está encarregada de fazer isso pelo coletivo. Né? Ainda assim, essa
Perdão. Ainda assim, essa atividade ela é associada a uma aristocracia, tá? São os patrícios que enfatizam com muito mais força e vigor a importância dessa religião doméstica, tá? Então, dentro da cidade de Roma, isso também é restrito à classe mais importante, tá? Então, essa religião romana, ela traz esse elemento elitista também, de que as famílias mais importantes são aquelas mais antigas, que têm uma tradição maior dentro da cidade, às vezes uma conexão com os deuses maior, né? E elas também vão ser as detentoras deste conhecimento secreto, porque é meio que um segredo esse conhecimento de ler oráculos, de conseguir ler os sinais da natureza e assim por diante, tá? Então é muito importante que vocês percebam que nesse direito antigo, desse período arcaico, o conhecimento jurídico ele é centrado na oralidade. Tá? A forma como o conhecimento é passado adiante, a forma como ele é conhecido, não é permeado pela cultura escrita. É permeado principalmente pela tradição oral. E isso vai dar a ele várias características especiais. Porque aquilo que é mais memorável, aquilo que a gente consegue lembrar e aquilo que a gente consegue reproduzir, é aquilo que ganha espaço com mais força dentro de uma cultura oral do direito. Então, por exemplo, assim, os ditados populares, a gente pode ver isso até hoje. Depois vejam se alguém consegue me dar algum exemplo de ditado popular. Tomem esse desafio. Que tenha um significado, um conteúdo que a gente pode dizer que é jurídico. E aí vocês vão ver que muitos ditados populares, eles são fórmulas jurídicas para resolução de conflitos. Então, por exemplo, assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Ou em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher. Ou vários outros ditados populares, se vocês analisarem bem, eles são comandos jurídicos que são passados costumeiramente dos pais para os filhos, das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. Faz sentido isso? Alguém consegue imaginar esse tipo de... Então, vocês conseguem imaginar uma sociedade que não tem leis escritas, que você quer saber o direito, você não vai ler e vai estudar. Você vai ouvir o que os mais velhos têm a dizer, e você vai repetir isso, e especialmente importante para lembrar disso, e para saber o conteúdo, né, da tradição, é a contação de histórias. Né? Contar histórias, e as histórias que a gente mais lembra são histórias que têm alguma coisa de fantástico. Né? Não é uma história que o Joãozinho acordou de manhã, foi trabalhar, voltou para casa, dormiu. Não? Não, são histórias que acontecem coisas extraordinárias, que uma pessoa vira um animal, e aí o animal ele faz alguma outra coisa, descobre um tesouro, e assim por diante. Né? Então, as histórias desse período arcaico, mesmo as histórias que têm um significado jurídico muito forte, elas são histórias fantásticas, são histórias que vêm dessa tradição de construção de mitos, de narrativas. E esses mitos, eles, por serem, apesar de serem mitos, eles nos contam muito sobre como o direito era pensado naquela época. Entende? Então, é a história da fundação de Roma, depois é acompanhada do rapto das Sabinas, né, que é a ideia de que os homens romanos vão nas cidades vizinhas e sequestram mulheres para casar com elas. Isso gera guerras. Aí você tem a história da expulsão dos reis de Roma, do estabelecimento da República, de várias guerras, e todas essas histórias, elas são um pouco míticas, nesse sentido de que elas não são muito fundadas em relatos super realistas e super confiáveis, mas ainda assim elas nos contam muito sobre como o direito era pensado naquela época. Deixa eu ver a perguntinha aqui. Amigos, negócios à parte, essa é um bom ditado de conteúdo jurídico, né? Essa questão de separar a amizade, né? Por exemplo,
é outro conhecimento tradicional, né? Você quer estragar uma amizade a um ser fiador, né, da outra pessoa. Porque o fato da pessoa ter amizade com a outra não tem a ver com o fato dela conseguir pagar as contas ou não, né? Mas daí as coisas entram em conflito. Cavalo dela não se olha os dentes, né? Não cabe indenização em doações. Essa é uma boa conexão, né? Sobre voto de Minerva, né? Voto de desempate. Tá? Então isso vem justamente da tradição helênica, né? Greco-romana, né? Que se refere ao papel dessa divindade, né? O que se faz, o que se paga, tá? São vários exemplos interessantes, tá? Então, vejam vocês que muitos desses ditados populares, eles nos abrem a percepção para compreensões populares de justiça. Tá? Quando a gente fala de direito brasileiro, hoje, né, será que esses ditados populares eles não têm um pouco a nos oferecer, a nos explicar, né, a nos indicar sobre como as pessoas entendem o direito? Porque todo brasileiro tem uma concepção de justiça, tem a concepção de direito, mas poucos brasileiros estudam direito do ponto de vista legal, abre um vademecum, vai ali ler as leis do Estado brasileiro, né? E todo mundo tem uma compreensão geral de justiça, né? Bom, aí depois vocês colocam aí mais ditados, se vocês quiserem. Tá? Bom, muito bem. Então, voltando aqui, o conhecimento jurídico, portanto, ele é um conhecimento que vem adquirido por essa prática de ouvir, criar, né, ou recriar, ou reproduzir a história, falar, né, e passar esse conhecimento adiante. Tá? Do ponto de vista... A dimensão mais importante do direito é aquela que se refere à esfera doméstica. Tá? O núcleo familiar ele é estendido. Tá? Aquilo que é considerado família não é, vejam vocês, isso é muito importante, hein? Aquilo que é considerado família não é fruto de uma relação biológica, é fruto de uma relação jurídica. Tá? Então, o pater, famílias, ele não é o pai biológico das pessoas. Ele é o chefe, ele é o governante, ele é aquele que exerce um direito absoluto de chefe daquela família, daquele grupo familiar. Tá? E as pessoas que estão subordinadas ao pater família são os membros daquela família, que pode ser a esposa, pode ser os filhos, mas isso também envolve outros animais, pessoas que foram adquiridas, né, compradas como escravos, né, ou têm uma relação de sujeição, pessoas que estão submetidas àquela família por laços de aliança ou de trabalho, tá? A sua clientela, muitas vezes, né, aqueles que dependem da subsistência daquela família maior, mais rica, mais próspera, e assim por diante. Tá? Então, a família não descreve uma relação natural, descreve uma relação jurídica. Tá? Quando o pater, né, tem um filho, a mulher vai, tem o parto, nasce a criança. Naquele momento, o pater, né, ele adota legalmente a criança. Quer dizer, ele toma para si e diz, não, esse é meu filho. Tá? Então, toda a relação de filiação, ela é, do ponto de vista do direito, uma adoção. Porque, como os romanos gostavam de falar sobre o direito desse seu período arcaico, né, o pater ele tem direitos tão amplos, tão absolutos, que ele tem direito de vida e de morte sobre todos aqueles seus subordinados. Era isso que os romanos depois iam dizer sobre como era o direito nesse período arcaico. Está entendendo, né? A gente não sabe se era assim de verdade ou não. A gente sabe que os romanos depois vão dizer que era. Tá? E aí, nesse direito arcaico, então, o pai tinha direito a matar o filho, por exemplo.
ou a rejeitar, a dizer assim, não, isso não é meu filho, pode mandar embora. Ou coisa parecida. Então, é um direito muito focado nessa estrutura patriarcal, em que o pater ele tem poderes absolutos e todos que estão submetidos a ele têm poderes muito restritos. Tá? E por isso que a gente diz, o direito romano arcaico tem forte elemento patriarcal, porque a estrutura da sociedade reflete essa estrutura familiar hierárquica, tá? Que não é dada simplesmente pelo vínculo natural entre as pessoas, mas é um vínculo jurídico, tá? Um vínculo estabelecido pela religião romana. Deixa eu ver aqui. Essa relação do pater familias me parece muito com a relação do senhor feudal com seus vassalos, tá? Essa é uma boa conexão, tá? Inclusive, até mesmo os reis da Idade Média, mas no comecinho da Idade Moderna, eles se apresentam como se o reino, por exemplo, o rei de Portugal, você vê assim na literatura como ele é descrito, ou então às vezes na arte, um quadro, coisa assim, ele é muitas vezes representado como um pai da sua família, e a família é o reino. Tá? O reino é uma casa em que tem um governante, que é o rei, e ele tem que garantir que todo mundo vai obedecer às ordens, que tudo vai ser feito de maneira correta, como um pai cuida dos seus filhos. Né? Então, nós temos essa dimensão patriarcal também em várias outras sociedades. Hoje, né, no mundo contemporâneo, a gente tem compreensões patriarcais de como deve funcionar a sociedade. Né? Isso não é exclusivo dos romanos. Aliás, né, foi isso que eu mencionei no começo. Esse período arcaico, ele não é muito especial nesse sentido de que não é muito único. Ele tem muito em comum com vários outros períodos históricos. Tá? Então, se a gente vai analisar muitas vezes o direito na Ásia, na Idade Antiga, na África, a gente vai encontrar algumas semelhanças com esse período, tá? Com esse conteúdo que a gente está estudando. Em especial se a sociedade reproduzir essas mesmas características, né? De oralidade, de religiosidade, de estrutura patriarcal, em especial também uma sociedade agrária, em que o vínculo dessas famílias se dá com a terra, né? Se estabelece sobre um domínio, sobre um pedaço de terra. Isso é ainda mais forte na relação do feudalismo. Né? Então, o feudalismo ele traz muito também essa intermediação entre as pessoas e a terra. Né? Então, nós temos... E aí, vejam vocês, né? Justamente uma boa parte do que vai trazer de especial o direito romano clássico vai ser o processo de urbanização, em que pessoas não estão vivendo somente no seu pedaço de terra, convivendo somente com a sua família ou com famílias vizinhas que são conhecidas, mas você vai se relacionar com diferentes pessoas que vêm de diferentes lugares, seguem diferentes costumes, e aí o direito ele não pode simplesmente reproduzir elementos tradicionais, costumeiros da realidade familiar e agrária. O direito ele precisa solucionar conflitos de pessoas que vêm de paradigmas diferentes, digamos assim. Aí o direito vai se tornar muito mais interessante, porque aí ele vai precisar construir uma narrativa de justiça que seja separado da narrativa de religiosidade, de sacralidade, de reconhecimento da tradição familiar. Esse vai ser o grande salto, digamos assim, do direito romano clássico, e é por isso que depois ele vai ser recebido posteriormente na Idade Média, quando as pessoas estão querendo escapar da relação feudal, da relação de vassalagem. Naquele exemplo que vocês lembram, né, que eu dei na última aula, sobre a recepção do direito romano na Idade Média e o caso de um mercador que não consegue receber o seu dinheiro de volta do senhor feudal. Eu dei esse exemplo, né? Ou não? Tá. Deixa eu ver aqui o que mais. Muito bem.
E aí, por últimos, né, para a gente ir concluindo essa descrição do direito romano arcaico, tá? Além de vocês lembrarem do predomínio da cultura oral, tá? Isso é muito importante. Lembrem-se que, num contexto em que o predomínio da forma de se pensar é de uma cultura oral, mesmo quando as coisas são escritas a partir de uma perspectiva de cultura oral. O que isso significa? Que é nesse período arcaico do direito romano que nós vamos encontrar um dos grandes marcos legislativos do direito romano, que é a chamada Lei das 12 Tábuas. Tá? Lei das 12 Tábuas é talvez uma das coisas mais famosas do direito romano, junto aí com o Código de Justiniano. Todo mundo ouve falar, Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, ela surge num contexto de conflito entre patrícios e plebeus, justamente nas primeiras décadas de estabelecimento da República Romana. A República Romana se estabelece a partir de uma espécie de golpe oligárquico, ou então aliança entre os aristocratas da cidade, que não toleram mais digamos assim, os abusos do rei de Roma, e decidem expulsar a família real inteira, todo aquele pessoal que apoiava o rei de Roma. Né? E aí eles estabelecem uma república em que não haveria mais rei, haveria um governo eletivo, né? E dominado pelos pater famílias, né? por aqueles pais, aqueles chefes das grandes famílias romanas, que são os aristocratas. São aqueles que têm grandes domínios de terra e que têm famílias muito grandes, mas não no sentido biológico, né? Porque tem uma clientela, porque tem outras famílias que se submetem a essa família maior. Né? Entenderam a relação? Então, em Roma, havia o clientelismo. A ideia de que uma família poderosa, ela pode ter famílias que são clientes, né? Submetidas a ela. Né? E isso é parecido com o feudalismo. Só porque não tem o elemento de feudo, que é a ideia de terra. Né? Então, lembra um pouco essa ideia de vassalagem. Mas é mais parecido com filme de máfia. Quem é que já viu filme de máfia? Máfia italiana, ou, sei lá, Gangues de Nova York, ou qualquer filme de máfia, assim, em que você tem o dom, você tem o chefão de uma família. Esse chefão, ele é poderoso porque ele tem propriedade, porque ele tem dinheiro, mas também porque ele tem um monte de gente que segue aquilo que ele diz. Então, ele é alguém que é temido, ele é alguém que é respeitado, ele é alguém que, se uma pessoa tem um problema, ele sabe resolver o problema. Né? Se uma mãe viúva tem um filho, aí pegam esse filho, batem nele, matam uma pessoa inocente ou coisa assim, aí essa mãe vai lá, chega para esse chefe da máfia e diz assim, olha, pegaram meu filho, o que eu faço? E daí ele, não, deixa que eu resolvo. Aí ele manda o pessoal lá e encontrar quem é que matou aquele filho, estabelecer uma vingança, coisa parecida. Então é menos glorioso, é muito mais assim, esse sistema em que as famílias, elas se protegem, elas estabelecem alianças através de casamentos, né? E elas protegem os seus próprios, elas se vingam dos outros, né? Elas se estabelecem dentro do governo da República. Tá? Aliás, isso é uma coisa que não é completamente estranha à nossa realidade. Tá? Então, claro, né, essas famílias, elas também se estruturavam de maneira que a gente poderia dizer miliciana. Né? Elas estabelecem os seus próprios exércitos particulares, né, e dominam determinadas regiões. Tá? Então, Roma era dominada por milícias, né, nesse sentido. Assim, famílias que tinham grandes poderes e, às vezes, tinham a sua própria vizinhança, que era dominada por tal grupo, em conflito com outros, e assim por diante.
Tá? Agora, claro, o grande perigo de uma sociedade oligárquica, assim, organizada dessa forma, é a guerra civil, né? A guerra dentro da cidade, entre essas diferentes famílias. Tá? Então, o governo da República, ele vem estabelecer esse governo entre esses diferentes grupos. Só que o governo republicano romano, quando ele estabelece, ele vem justamente para reforçar esse caráter restrito desses chefes das famílias mais importantes. E quem fica de fora, quem é, de certa forma, excluído desse sistema, são as classes mais populares. Aquelas pessoas que não vêm das famílias mais importantes, mais tradicionais. Esses que são conhecidos como os plebeus. Os patrícios diziam que eles eram os originais, os primeiros, aqueles fundadores de Roma, que vêm desde lá do início da fundação. Enquanto que os plebeus seriam aqueles que foram vindo, sendo agregados, digamos assim, migrando e chegando em Roma depois. Né? E a lei das 12 tábuas vai ser justamente um conjunto de leis escritas, né, estabelecidas para garantir uma relação mais pacífica entre os patrícios e os plebeus. Quer dizer, para evitar a guerra civil, para evitar um conflito maior, forte, entre essa classe mais restrita e uma classe maior, mais numericamente maior, né, mas com menos poderes dentro da cidade. Agora, por que eu estou destacando, antes de falar da lei das 12 tábuas, do predomínio da cultura oral? Porque o direito, ele era pensado em termos de oralidade, de costume, de tradição. Então, a lei das 12 tábuas, ela é uma transcrição, ela é passada para o papel não, né, para tablets, né, para placas de bronze ou placas de cerâmica, né, ou às vezes de madeira, que eram colocados no fórum para as pessoas verem que ali estavam as leis. Muitas delas não sabiam ler, mas já sabia que estava ali, então já era uma garantia, como uma estátua de uma divindade, né, que só o fato da estátua estar ali, as pessoas já se sentem mais protegidas. Então, as tábuas com as leis, elas tinham o mesmo papel. Tá? E nessas tábuas é transcrita uma boa parte da tradição oral romana. Tá? Então, isso significa o quê? Que essas leis das 12 tábuas, elas não foram feitas num contexto em que as leis eram pensadas como um sistema legal coerente. Um sistema de comandos, artigo 1º, artigo 2º, parágrafo tal. Entendem o que eu quero dizer? Essa ideia de sistema jurídico com artigos e coisas assim, não era assim que as pessoas pensavam na época. Elas pensavam na continuidade da tradição, dos costumes, e a forma da escrita, ela tinha uma única função. Duas, vamos colocar assim. Né? Primeiro, cristalizar o que foi dito. Né? Isso, às vezes, a gente tem também entre nós. Né? Uma pessoa faz uma promessa, é uma coisa, oral. Mas quando ela escreve, o fato de você escrever já dá a essa promessa uma força maior. Não é verdade? Tá? Então, a cristalização daquilo que é dito na forma escrita. Isso é muito importante, né, para eles nesse período. E segundo, o fato de poder ser estabelecido em público. Tá? Então, no mercado, no fórum, onde as pessoas se encontram para realizar negócios, para fazer um casamento, para fazer um contrato, tá? Ali as leis estão expostas. Então as pessoas conseguem ver que ali existe uma lei comum, que é aplicável a todas as pessoas. Não depende de qual família você pertence, de onde você vem e assim por diante. Tá? Então, a passagem de certos costumes para a forma escrita tem esse sentido, que é diferente de como a gente pensa o sistema jurídico hoje. Tá? Vai ser diferente também de como o direito se desenvolve na própria Roma Antiga. Tá? Então, gente, só para encerrar aqui, a gente costuma dizer que no período do direito romano arcaico, tá, a dimensão jurídica mais importante se dá na esfera doméstica.
Tá? O direito familiar, sagrado, doméstico, ele é o mais antigo e ele é considerado o mais importante. E essas leis, como a Lei das 12 Tábuas, que estão sendo estabelecidas agora por conta do governo da República Romana, isto é visto como importante, mas no segundo plano. Quer dizer, grande parte da vida as pessoas estão vivendo conflitos domésticos. Então, o direito sagrado, tradicional, familiar, ele é mais importante. E aí, geralmente são os chefes de família que têm algum problema, algum conflito dentro da cidade. Aí é que se torna relevante as leis que existem no governo da cidade. Tá? Então, as leis, elas têm um significado secundário para a experiência jurídica daquele período. Fica claro? Deixa eu ver aqui. Então, a Maria Clara comenta assim, basicamente, a Lei das 12 Tábuas foi criada para garantir certa segurança jurídica aos plebeus, certo? Então, essa é a interpretação mais tradicional da Lei das 12 Tábuas. De que a Lei das 12 Tábuas, ela surge como uma tentativa de resolução do conflito entre patrícios e plebeus, que é deflagrado a partir do início da República. O pressuposto é que na monarquia, o rei, né, o monarca, ele fazia essa intermediação entre diferentes grupos, né, como uma figura capaz de ser o chefe de todos. Né? E aí, na República, a tendência é que aquelas famílias mais importantes, mais poderosas, elas formem um grupo pequeno, conciso, que domina o governo da República. E aí isso vai alienar todos aqueles que não fazem parte dessa elite. Tá? Então, o conflito entre patrícios e plebeus ele é exacerbado pelas instituições da República. E aí os romanos, eles tentam incorporar, tentam resolver o conflito, digamos assim, entre patrícios e plebeus, institucionalizando, né? Colocando direitos estabelecidos para ambas as classes, digamos assim, né? É difícil falar tudo isso numa aula só, né? Mas vejam vocês, se o direito ele é baseado em fórmulas secretas, mágicas, que vêm da tradição oral, como eu estava mencionando para vocês, abrir um animal e ver as vísceras do animal e dizer se é certo ou não fazer alguma coisa, esse é um tipo de sistema jurídico que permite muito abuso por parte de quem tem o poder de fazer isso. Porque quem tem o poder de fazer isso não tem que justificar racionalmente as suas decisões. O seu conhecimento ele é misterioso mesmo. E ele vem justamente dessa posição de poder dentro da sociedade, de ser uma pessoa de uma família mais antiga, mais importante, que tem um conhecimento, etc, etc. Tá? E aí a forma escrita da Lei das 12 Tábuas, ela tem essa função de restringir aquilo que o sacerdote, por exemplo, pode dizer ou não, aquilo que quem vai julgar pode dizer ou não. Né? Porque quando a gente coloca uma coisa na forma escrita, ela ganha força própria. Né? E ela pode ser lida e entendida por qualquer pessoa. Não é mais um mistério de um oráculo, né? Que precisa ser desvendado ou coisa parecida. Né? Ok? Então, por hoje é só. Tá? Estão convidados para a aula de sexta-feira, não é obrigatória a participação, vai ficar disponível para vocês, mas pessoas de todas as turmas vão poder participar. Ok? Então é isso. Até mais.